Bem-vindo todos e todas que, como nós, acreditam que quando nos aproximamos dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, somos fortalecidos, somos agraciados, somos envolvidos num amor fraterno que nos encoraja, que nos estimula e que nos faz compreender que muitas dificuldades que nos visitam são caminhos novos, aonde podemos, dependendo do nosso olhar, descobrir que podemos mais do que imaginamos. E tudo isso que vivemos e sentimos a partir desta bússola, do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, para quem já está habituado com a evangelioterapia, sabe que o primeiro passo é que o nosso coração se conecte com o Criador. Para isso, muitos de nós fecham os olhos, muitos se recolhem e muitos já conseguem sentir a presença do Mestre, sentir a presença do Pai, ainda desenvolvendo uma atividade. Nós, ainda aprendizes, vamos assim nos tornando cada dia mais desejosos, bons alunos, bons discípulos desse Mestre de amor. E por isso te pedimos, Jesus, irmão de todas as horas, nos auxilie em mais um encontro com os teus ensinamentos. Eu abri no capítulo 5 do Evangelho, que tem por título Bem-aventurados os aflitos. E esse é um capítulo que nos toca muito o coração, porque nos lembra o Sermão do Monte. E quando Kardec traz esta reflexão, a ideia é que aclare em nós a grande mensagem contida nela e que possamos vivenciá-la todos os dias. E aí nós temos itens específicos, né, com subtítulos específicos. E a página que eu abri é o item 23 e fala de tormentos voluntários. Vamos lá ler o que nos diz Fenelon, que é um espírito muito respeitado diante de toda a dedicação, de todo o apreço, de todo o amor que ele, quando encarnado, ele mostrou ter por essa doutrina. E diz assim: o homem vive incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são um gozo antecipado das alegrias celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que possa agitar e perturbar. E coisa curiosa, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que está nas suas mãos evitar. Continua Fenelon. Haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Eu invejosa? Eu ciumenta? Olha que interessante, meus irmãos, como que de repente a palavra tormento, ela passa a ter um significado que muitos de nós não pensou ainda. A que tormento Kardec nos ajuda a refletir? São os tormentos que eu procuro com a minha inveja e com o meu ciúme.
com a minha sensação de posse, com o meu desejo de ter aquilo que pertence ao outro. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Os sucessos dos rivais lhe dão vertigem. São movidos apenas pela vontade de sobrepujar seus vizinhos. Toda a sua alegria consiste em excitar nos insensatos como eles a raiva e o ciúme que os devora. Ainda continua a mensagem, mas eu penso que até aqui já nos é possível tecer grandes considerações ou breves considerações que são grandes, porque nós imaginamos sempre que tormentos são coisas que vêm de fora para dentro. E nesse momento, o que o nosso mestre nos diz é: preste atenção, Valdeia, quantos tormentos você cria no seu coração, porque você quer ter controle sobre aquilo que você não controla, porque você quer medir aquilo que não tem medida, porque você quer planejar aquilo que não tem planejamento, porque você quer ter controle, você quer estar no comando e nem sempre você estará, nem sempre o comando está nas suas mãos. Então, são esses os tormentos que nós criamos para nós. Quantas vezes nós desenvolvemos sonhos? Esses sonhos vão se tornando pesadelos, porque nós recheamos as nossas ideias de coisas que são humanamente impossíveis de serem colocadas na nossa realidade. E aí começamos a desprezar aquilo que nos é possível viver e ter e não valorizamos. Apenas valorizamos o que o outro tem. E eu não acho que seria insensato nós pensarmos: não, mas eu também posso desejar. É claro que pode. O desejo me move a planejar, a me programar, mas ele não pode ficar na frente da consciência que eu preciso ter, que antes de tudo e qualquer coisa, sou um espírito imortal. E como tal, as coisas que dizem respeito ao meu espírito dizem respeito à forma como eu compreendo, à forma como eu vejo a minha existência atual. E é o nosso mestre que nos diz assim, como um dos seus grandes ensinamentos: ame ao teu próximo como você se ama. À medida que você tem, Valdeia, de amor pelo seu irmão, seja ele conhecido ou desconhecido, é a medida de amor que você tem por você. E o quanto eu me amo, se eu não valorizo o que eu tenho, o que eu sou, o que eu posso, o que eu sei. E quando eu digo que eu preciso valorizar isso, eu não estou em momento algum dizendo que eu sei tudo, que eu nunca vou errar, que eu nunca vou me equivocar, de forma nenhuma. Os erros e os equívocos fazem parte da nossa vida e eles não são pequenos. Eu preciso não me culpar por tê-los experimentado. Pelo contrário, me equivoquei, vou ficar atenta para que da próxima vez isso não aconteça. Errei. Dobrarei a minha atenção porque não quero mais cometer esse erro. Mas ao cometer esse erro, eu abro uma possibilidade enorme de alerta para mim e para aqueles que estão ao meu lado. Ou eu transformo isso num grande tormento. E aí eu não quero mais, eu vou abandonar, eu não vou tentar, eu não vou experimentar novamente, eu não vou mais me permitir dizer que vale a pena, porque eu errei, porque eu fui criticada. Não, eu não vou deixar isso se transformar num tormento. Aqui, como está no Evangelho, no Evangelho que nós, nessa parte do Evangelho que nós acabamos de ler, que é uma mensagem de Fenelon, fala daqueles tormentos que eu provoco, daquelas questões que eu transformo em tormento. Quantos aborrecimentos do nosso dia a dia, seja do nosso trabalho, seja na nossa família, nós transformamos em grandes tormentos. Quando podemos dizer
para nós e para o nosso próximo. Não era desse jeito que nós gostaríamos que as coisas tivessem caminhado. Não era assim que eu gostaria que as coisas tivessem sido feitas, mas com certeza quem as fez deve ter feito no seu melhor. Agora eu vou ver diante disso aquilo que eu consigo fazer. E nesse exercício de aceitação com a consciência de que eu fiz o meu melhor. Aos seus olhos pode estar ruim, aos seus olhos pode não ter ficado bom, mas o meu coração me diz que eu fiz o meu melhor. E se o meu coração me diz que eu não fiz, eu posso tentar novamente. Eu posso fazer de novo, e de novo, e de novo. Até que eu me sinta segura, até que eu me sinta plena. Então, quando eu tomo consciência de que os tormentos, eles são frutos da minha criação, do meu olhar para aquilo que eu não tenho, ou o meu olhar para aquilo que eu não gosto de ter, eu posso mudar esse olhar. E aquele tormento deixa de ser um tormento e passa a ser uma contingência da minha vida, do meu dia a dia, que mesmo eu não amando, eu vou conseguir conviver. Porque não há outra coisa a fazer senão aprender com aquilo que eu estou vivendo. Então, que dessa forma nós consigamos viver essa bem-aventurança, quando é o nosso mestre que nos diz: bem-aventurados os aflitos. E ele diz, né? Durante o Sermão do Monte, ele vai nos dizer que bem-aventurados somos nós em aflição, porque nós receberemos o consolo, porque nós receberemos o colo, nós receberemos o aconchego. Então, a bem-aventurança se torna uma bem-aventurança porque é a oportunidade que eu tenho de viver a situação que me traz desconforto e não permitir que ela se instale em mim como uma dor ou uma doença. Eu agradeço a esta casa, a Casa de Ziporta, que tem nos permitido, ao longo de todos esses meses, praticar aquilo que aprendemos, praticar o desejo de servir, praticar esse amor fraterno. Então, muito obrigada essa casa, muito obrigada seu Zico, que agora no dia 22 celebramos, né, o seu aniversário. Então, Zico Horta querido, temos aqui lutado, eu tenho lutado, para que o teu exemplo seja para mim um norte. Muito, muito obrigada.